Tá bom, Tânia. Desculpa. Muito bem, tudo bem. Muito bem. Então, nós já vimos os bloquinhos interagindo na horizontal. E nesse caso, em que você tem um pendurado, né? Um está pendurado e o outro não, né? O que que vai ocorrer aí? Vamos analisar as forças que aparecem em todos os casos, né? Por exemplo, a primeira força é a força peso, né? Todo o corpo que está na superfície da Terra está sendo puxado para o centro da Terra por uma força peso. Então nós vamos ter o peso de B e o peso de A. O peso de B, que é dado pela fórmula. Como se calcula a força-peso, Luísa? Massa vezes aceleração? Da gravidade. Muito bem. Massa vezes aceleração da gravidade. Isso aí. A gravidade também é um vetor, né? Aponta para baixo e vale aproximadamente, no caso do planeta Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Não vou nem botar ela aqui, não. Vou botar ela aqui em cima. Vezes G, vou botar ela aqui. G vale 10 metros por segundo ao quadrado e aponta para baixo. Beleza. O bloco B está apoiado no solo, mas o bloco A não, né? Se o bloco B está apoiado no solo e não está entrando no solo, claro que não, ele está apoiado ali, o solo está fazendo sobre ele uma força, que nós já conversamos sobre essa força, é uma força que forma 90 graus com a superfície, por isso é chamada de força normal, por causa do vetor em matemática chamado de norma, que é um vetor que forma 90 graus. As forças que as superfícies fazem nos corpos apoiados sobre elas forma sempre 90 graus. Por isso nós apelidamos essa força de força normal. Que no caso do bloquinho A não tem. Mas tem uma outra que está agindo no bloquinho A, que é a força de tração. O A está preso no B, né? Aliás, é a mesma força de tração que está puxando aqui, é a mesma corda. Essa corda ela vai funcionar como se fosse ação e reação. Lembra quando os blocos estavam grudados e que a força que o A fazia no B era igual à força que o B fazia no A? Aí é a mesma coisa. Se eu jogo uma corda para você e você segura, e eu dou um puxão na corda, você vai sentir a força aí na sua mão e eu vou sentir a mesma força aqui na minha mão. Nós ambos vamos trocar de forças, né? Vamos sentir forças de mesma intensidade e sentidos contrários. Então a gente nem precisa mais chamar de F de A em B ou F de B em A. A gente pode só usar um T de força de tração que apareceu ali no B. O B vai sentir que ele está sendo puxado pela frente e ao mesmo tempo o A vai sentir ele sendo puxado para cima. Também existe essa força de tração, é a mesma força de tração. Se é a mesma corda, é a mesma força que está puxando para os dois lados. Esqueci de colocar aqui que aqui no vermelhinho é o peso de A, que é igual a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Peso de B é massa de B vezes a aceleração da gravidade. E aí, Luísa, como nós vamos fazer para encontrar a aceleração do sistema? Igualzinho a gente já fazia no caso dos outros bloquinhos. É, nós sabemos que o que vai ocorrer é que esses bloquinhos eles vão acelerar assim, né? O A vai descer e vai puxar o B para frente, né? Porque o peso de B, nesse caso aqui, não vai fazer muita diferença. O peso de B vai se anular com a normal no B. Então a única força que vai fazer diferença aí é o peso do A. É o peso do A que vai ser a força resultante. É o peso do A que vai acelerar todo esse sistema aqui. Você pode até horizontalizar, imaginar eles na horizontal. Imaginar como se fosse uma coisa assim. O bloquinho A preso numa corda ao bloquinho B, sendo puxado pela força peso de A. Uma força peso de A. Você pode imaginar assim, igual a gente já fazia.
e todo o sistema está sendo puxado. Como calcular a aceleração desse sistema? Que, claro, vai para lá, né? Vai para o mesmo sentido da força resultante, né? Ora, força resultante pela segunda lei de Newton é igual à massa do sistema, que nesse caso é massa do A mais massa do B, tudo isso vezes a aceleração. Força resultante nesse caso é a única força que sobrou aqui, né? Sim, sabemos que tem atração aqui entre esses dois blocos, mas não é ela que está sendo responsável por fazer eles acelerarem, né? E sim peso de A, né? Então a força peso de A é que vai fazer esses dois caras acelerarem. Aí o problema aí parece que não deu nenhuma unidade, né? Era um problema teórico, né? Mas eu vou aproveitar a ideia e vou, digamos que o A tivesse 2 quilos. Vou inventar aqui. E o B tivesse 8 quilos. Pronto. Só para a gente brincar um pouco com os números. Então, primeiro a gente teria que calcular esse peso de A, né? Peso de A é a massa do A, que é 2, vezes a gravidade, que é 10. Ou seja, o peso de A vale 20 newtons, né? Que eu já posso até colocar aqui no lugar desse carinha. Esse peso de A aqui. Massa de A mais massa de B. 2 mais 8. 10 vezes A. Ah, tá. Então, 20 é igual a 10A. Então, se 10A é igual a 20, joga o 10 para lá dividindo. Ou pode cortar até aqui direto mesmo. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Nós já sabemos que o sistema vai acelerar 2 metros por segundo ao quadrado para o sentido da força peso de A, que é quem vai fazer diferença. Aí tu vai falar, mas não tinha também a força peso de B? Tem também, só que neste caso ela está apoiada numa superfície, está sendo anulada pela normal que está para cima. Com certeza a normal está tendo o mesmo valor que o peso de B. Se o bloco não está entrando no solo, não está subindo, ele está em inércia na vertical, é porque na vertical a força resultante é zero. Tá acompanhando, Luísa? Tá acompanhando? Depois disso, por exemplo, se o cara pedisse qual é essa força de tração, e essa força interna que é trocada entre eles, e essa força de ação e reação que aparece na corda, eu posso, por exemplo, isolar o bloco B. Se eu quisesse isolar o bloco B, ó, vai ter a tração puxando ele para frente, tem o peso de B para baixo, que a gente já sabe que se anula com a normal para cima, tchum tchum. E aí a força resultante em B, que é massa de B vezes aceleração, é exatamente quem? É exatamente a tração. É ela que vai fazer o B acelerar. Então a tração é igual a massa de B, que é 8, vezes a aceleração, que é 2. A tração vai valer 16 newtons. Ah, mas e qual é a tração na corda pelo lado A? 16 newtons também, já que é a mesma corda. Então, se aqui o B está sentindo uma força de 16 newtons, o A também vai sentir isso aqui para cima, uma forcinha oposta de 16 newtons. Que tal, Luiz, até aqui? Tranquilo? Só uma complementação, né? Do que a gente já fez, do que a gente já brincou, né? Agora, existe também um caso. Já copiou? Quem está copiando? Tá comigo? Beleza. Existe um caso em que os dois estão livres, ninguém está apoiado em solo nenhum, que é a máquina de Atwood, um cara que estudou sobre essas acelerações aí no início, e que criou essa máquina, que consistia no seguinte: tinha uma roldana, roldana é essa rodinha com sulco no meio por onde vai passar uma corda, né? Tipo no poço, que você pode. Tinha uma roldana, e os dois blocos podem estar soltos assim, livres. Um bloquinho A e um bloquinho B.
e uma cordinha passando aqui em volta. Ou seja, essa cordinha ela pode rodar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Vai depender, né? Vai depender do que, Luísa? Qual a maior força De qual é a maior força? Que vai depender do quê? da aceleração? Não, não. De quem vai ter a maior força. Aí, nesse caso, qual é a força que tá. Qual é a força? Quais serão as forcinhas que vão estar brigando aí? A força peso de A e a força peso de B. É isso aí, a força-peso de A e a força-peso de B. Como ambos estão na mesma aceleração da gravidade, claro que vai vencer o lado que tiver maior massa, né? O cara que tiver maior massa vai ser pro lado dele que o negócio vai rodar, vai descer. E pro cara que tiver menor massa, ele vai subir, né? Se a gente pudesse até sei lá, usar o mesmo exemplo, como se o A tivesse 2 quilogramas e o B tivesse 8 quilogramas. Nós já sabemos que o sentido do giro vai ser esse aqui, o B descendo e o A subindo, né? E como calcular essa aceleração aí? Mais uma vez, aí nesse caso não vai ter a tal força normal, porque ninguém está apoiado em superfície nenhuma, né? Então, mais uma vez, nós vamos ter que calcular o quê? O peso de A, o peso de B e fazer uma diferença. A força resultante vai ser a diferença disso. Peso de A é a massa do A, que é 2, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso de A vale 20 newtons. Peso de B é a massa do B, que é 8, vezes a gravidade, que é 10. Peso de B é 80 newtons. E aí você pode, de novo, Luiz, imaginar esses caras na horizontal, brigando igual um cabo de guerra. Você tá puxando daí, eu tô puxando daqui, como se fosse uma coisa assim. Um, um bloquinho A contra o bloquinho B. E o bloquinho B puxa para lá com 80 e o bloquinho A puxa para cá com 20. Enquanto o bloquinho A puxa para lá com 20, o bloquinho B puxa para lá com 80. Então, a força resultante vai ser quem? Vai ser o peso de B menos o peso de A, já que eles estão em sentidos opostos, eles estão brigando, né? Aí eu prefiro sempre botar o maior na frente para não trabalhar com número negativo. Como eu sei que é o B que vai ganhar, eu coloco o peso de B menos o peso de A, vai ser responsável pela aceleração do sistema. Massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Isso veio da onde? Da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Bom, já calculamos o peso de A, já calculamos o peso de B. É 80 menos 20 é igual a... Aqui é 8, aqui é 2, então dá 10A. Dá 60 igual a 10A. Então A é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então já sabemos que a aceleração desse sistema vai ser para cá. A aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, descendo no caso do B, subindo no caso do A. A gente vai ver isso acontecendo no sistema. E se o cara perguntar qual é a força de tração? Aí é só você isolar qualquer um dos blocos. Ora, nós sabemos que tem a mesma corda, que está puxando a mesma força que o B vai estar sentindo para o alto, o A também vai estar sentindo, porque ambos estão tentando esticar a corda, eles estão puxando a corda um para cada lado. Então o B vai sentir uma força contrária que o A vai sentir também. Como se fosse eu e você num cabo de guerra, e a força que eu fizer na sua mão você vai sentir, na minha mão eu vou sentir de volta também. Então a mesma tração aqui é a mesma tração aqui. Então, tanto faz, você pode isolar qualquer um. Se você quiser isolar o A, por exemplo, para descobrir qual é a força de tração, olha lá, isolando o bloquinho A,
Lá você vai ter o bloquinho A, você vai ter o peso de A e contrário a ele você vai ter a tração. E você já sabe que o A está acelerando para cima com 6 metros por segundo ao quadrado. Então eu sei que a força resultante vai ser para cima, né? Porque a aceleração vai para o lado que a força vencer, né? Então, força resultante no bloquinho A é a massa de A vezes a aceleração. Força resultante em A, mais uma vez eu vou botar a força vencedora na frente para não trabalhar com número negativo. Tração menos o peso de A. Eu sei que a tração para cima vai vencer o peso, senão ele não subiria. A força para cima vai ter que ser maior, né? É igual a massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que é 6. Tração menos o peso de A é 20, é igual a 2 vezes 6, 12. Jogo menos 20 para o outro lado, vai mais 20, vai dar 20 mais 12, 32 newtons. Essa é que é a força de tração. Quando tu achou de um lado, você já achou também do outro. 32 newtons. Se quiser isolar o B e fazer a mesma coisa para o B, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Isolando o bloco B, a gente vai ter peso de B e tração. Nesse caso, o peso de B é maior do que a tração, né? Porque acelerou para baixo, então a força que está para baixo é vencedora. Então, força resultante em B é massa de B vezes aceleração. Vou botar a força vencedora na frente, maior. Peso de B com certeza é maior do que a tração. Peso de B menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Peso de B é 80. 80 menos T é igual a 48. Menos T é igual a 48 menos 80, que dá menos 32. Aí a gente multiplica por menos 1 e encontra que a tração é 32 newtons. Olha lá, vai dar no mesmo a força nesse lado e nesse lado da cordinha. Beleza, Luísa? Tá muito rápido ou não? Tá acompanhando? Tá indo bem? Show de bola, show de bola. Aí, só que meu desenho tá meio maluco, como sempre, né, Luísa? Como sempre. Meu desenho tá faltando um negócio aí que você pode falar, ó, Jesus, espera aí. Mas essa roldana aí, essa polia aí, tá presa onde? Ela tem que estar presa num lugar, né? Senão, na verdade, os dois iam cair acelerados pela gravidade, todo mundo ia cair. Ah, é, foi mal. Esqueci que essa polia, na verdade, tá presa no teto. Ou em alguma coisa lá em cima, um guindaste, alguma coisa tem que estar presa. Isso, uma corda aqui, ó, prendendo ela. Você poderia perguntar assim: e que força aparece nessa corda? Qual é a força de tração nessa corda? Se essa polia está parada e se ela está suportando 32 newtons para um lado, porque se a cordinha está puxando ela com 32 newtons, ela está sentindo 32 newtons aqui. Se do outro lado o A está sendo puxado com 32 newtons, ele está sentindo 32 newtons aqui. Então, essa cordinha aqui que está presa no teto, se essa polia não está descendo, não está subindo, está em equilíbrio, essa tração aqui vai apontar para cima com valor de 64 newtons. Sacou, Luísa? Poderia ter perguntado isso também. Tem probleminhas que perguntam a tração da polia que está presa no teto, no guindaste, sei lá. Sacou? Tem muito isso nos guindastes quando a gente atravessa a ponte Rio-Niterói. Não sei se tu já viu aqueles guindastes que trabalham naqueles navios, carregando os containers, que são caixas muito pesadas. Tem carros ali dentro, tem vários carros, tem várias coisas muito pesadas ali que aqueles navios carregam. Então eles precisam usar muitas polias. Inclusive, eles precisam fazer associação de polias. Vou aproveitar e vou dar essa matéria também. Anota aí. O que é uma polia fixa e o que é uma polia móvel. Associação de polias ou roldanas, tá? Tanto faz. Polias ou roldanas.
Primeiro vou dizer para você o que é uma polia fixa. É essa que eu fiz agora há pouco. A polia fixa, como o próprio nome já diz, está fixa. Ou seja, não está se movimentando, está presa em algum lugar. Porque existe polia que não é fixa? Existe. Eu já vou te mostrar. A polia fixa está presa lá, a rodinha está presa lá pelo centro, amarra-se uma cordinha nela, ou um gancho nela, prende ela lá e tem algum trabalhador aqui, sei lá, puxando uma carga aqui do outro lado, um balde, um saco de cimento. Geralmente os pedreiros usam muito essa polia fixa quando eles querem levantar uma massa muito grande para o amigo que está lá em cima fazendo a obra. Aí eles usam essa cordinha e vão puxando, 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 puxando. Nesse caso, se é a mesma corda aqui, é a mesma tração. Se ele está suportando aqui, sei lá, se aqui tem 100 newtons, ele aqui está fazendo uma força de 100 newtons também. Ok? Mas existe a polia móvel. A polia móvel geralmente vem associada a uma polia fixa. E é assim, Luísa. Tem uma polia fixa e tem uma polia móvel. E aí, o carinha tá puxando aqui, essa cordinha passa aqui, sobe aqui e tá segurando alguma carga. Sei lá, digamos que seja um pacote de 100 quilogramas. Vou botar em newtons. 100 newtons. Aí sabe qual é a força que esse trabalhador aí está fazendo? Lembra que quando a gente dividiu lá aquela roldana, a gente viu que a força que aparecia aqui era a metade, porque uma parte vinha para uma corda e outra parte vinha para outra corda? Então, se aqui tem 100 newtons de força de tração, essa força de 100 newtons vai ser dividida ao meio. Uma parte vem para esse pedaço da corda, que vai estar preso lá no teto, e a outra parte vem para esse outro pedaço da corda, que nesse caso essa cordinha faz a volta e vem para a mão do trabalhador. Então, esse trabalhador aqui está fazendo apenas a metade da força necessária para suportar esse bloquinho. Essa é que é a vantagem da polia móvel. Ela se chama móvel porque enquanto ele vai puxar a corda vai diminuir de tamanho, então essa polia ela vai subir. Por isso que ela é chamada de polia móvel. Quanto mais polias móveis você tiver associadas na sua máquina, menos força você vai estar fazendo do outro lado. Para cada polia móvel que você colocar na sua associação de polias, você vai dividir a carga pela metade, a força necessária para suportar a carga pela metade. Sacou, Luísa? Essa aqui de cima é fixa. Essa aqui de cima não faz nada, ela só transmite a força. Igual essa aqui é essa aqui. É fixa. Mas essa aqui de baixo é móvel. Por isso, o carinha com 50 newtons consegue segurar do outro lado uma força de 100 newtons. Sacou, Luísa? Vou fazer mais uma agora, sei lá. Digamos que tivesse uma carga de 1000 newtons. Mas aí a gente vai fazer uma associação de polias, ó. Uma polia móvel segurando a carga de 1000 newtons. Mil newtons. Que vai para uma outra polia
móvel. Ah lá. Aí vamos ter que usar uma outra corda. Então já sabemos que a força de tração já não vai ser a mesma, porque está usando outras cordas. Aí digamos que aqui já vá para uma outra polia. Digamos que a outra polia seja uma polia fixa, está presa no teto. Ah lá. E aqui do outro lado um trabalhador tentando levantar essa carga. E a pergunta é, que força esse camarada está fazendo? Eu fiz um anão, né? Eu fiz um anãozinho tentando. É uma criança. É uma criança que está carregando. Vamos analisar aqui, Luiz, o que vai acontecer. Ó, essa polia e essa polia são móveis. Quando o cara puxar a cordinha, a corda vai diminuir, vai levantar uma, vai levantar a outra junto. Então tem duas polias móveis aí agora. Vamos analisar a ideia. Se aqui tem uma cordinha suportando essa força de 1000 newtons, é porque essa cordinha também vale 1000 newtons, essa primeira força de tração, né? Chamar de T1. Só que essa cordinha da força de tração é dividida em duas partes. Uma vem para cá e a outra vem para cá, né? Então esse 1000 vai ser dividido ao meio. 500 newtons vem para um lado, 500 newtons vai para o outro. Tá acompanhando? Aí tá. Só que esse ladinho que tem 500 newtons entra numa outra polia móvel, que vai ser dividida de novo a força ao meio. Ou seja, 250 newtons vai para a direita e 250 para a esquerda. E agora sim, passa por uma polia fixa que não muda nada. Então a força que o trabalhador está fazendo desse outro lado é 250 newtons. Sacou? Então o cara consegue, fazendo uma força de 250 newtons, suportar uma massa de uma força de 1000 newtons do outro lado. Quanto mais polias móveis tiver no sistema, mais a força vai ser dividida pela metade. Então a gente pode até criar uma formulinha. A gente não, essa fórmula já existe, né? Eu só estou te passando. A fórmula é a seguinte: a força que o cara vai fazer de um lado é igual ao peso do outro lado, chamar de força-peso, né, que estava aqui, a força-peso, dividido por 2 elevado a n, onde n é o quê? É o número de polias móveis. Então você poderia fazer esse exercício analisando passo a passo igual a gente fez, pegando a forcinha, dividindo ao meio, pegando a próxima forcinha, dividindo ao meio, pegando a próxima forcinha, dividindo ao meio, ou poderia ter aplicado a fórmula. Qual é a força que esse cara vai fazer? Ah, é o peso que está do outro lado, 1000, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Quantas são as polias móveis? Uma, duas. São duas móveis, então é 2 elevado a 2. 1000 dividido por 2 ao quadrado é 1000 dividido por 4. 1000 dividido por 4, 250 newtons. Chegaria no mesmo resultado usando essa formulinha. Sacou, Luiz? A força que o cara faz do outro lado é a carga dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis do sistema. Você conta as polias móveis e... Por que 2 no denominador? Porque está sendo dividido por 2. Para cada polia móvel, tu divide por 2. Se tiver uma polia móvel, tu divide por 2. Se tiver duas, tu divide por 2 e por 2. Na verdade, está dividindo por 4. Se tivesse 3 polias móveis, tu ia dividir por 2, por 2, por 2. Ou seja, 2 ao cubo. Você ia dividir por 8 a carga. Por isso, naqueles guindastes lá, quando a gente atravessa a ponte Rio-Niterói, que a gente vê naqueles navios gigantes, não sei se tu já viu uns guindastes com uma porrada de polias assim associadas, um monte de rodinhas assim associadas uma nas outras, assim. Não sei se tu já viu. Se tu não viu, passa.
Desculpa, esqueci que você só anda de avião, que você não anda de carro. Eu tenho que usar esse exemplo só. Não foi? Você usou aqui. Só andou de trem quando foi da Itália para a França, quando você precisou. Não foi um lance assim que eu fui zoar vocês? Que eu falei que vocês Não, não. eu brinquei, né, Eu Jesus? sei, Ó, eu eu já sei. andei de trem, Eu ó. sei. Que eu falei, vocês são uma patricinha, vocês nunca andaram de trem. Você falou, andei sim, quando fui da França para Itália visitar, esquiar na neve. Desculpa, esqueci que você não anda de carro, mas para quem anda de carro, Luísa, quando passa na ponte Rio-Niterói, que eu sei que lá você só passa de helicóptero, na verdade, mas dá para ver os navios com guindastes enormes e na grua, eu acho que o nome daquilo é grua, é aquele ferro grandão. Por quê? Porque aqueles caras vão carregar containers, caixas pesadonas. Então aquele peso precisa ser subdividido, senão o motor do container não vai, o motor do guindaste não aguentaria puxar aquelas toneladas todas. Então eles usam muito a associação de polias móveis em guindastes. Falou? Passa a observar só. Seu professor já comentou sobre isso ou não? Já, é porque, tipo, ele falou muito rápido, né? Então eu não tinha Sacado. entendido, não. Tanto que ele deu um problema com tração no, na prova, mas eu não sabia nem como fazer. Caiu na prova, Heloísa. Já assim, com polias móveis e tudo? Não, 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 não. Assim não. Ah, Ele não. comentou assim na sala, mas Ok. comentou assim Tudo muito muito rápido. rapidamente, sabe? Bem que você É. falou que estava muito rápido. Pena que não deu para a gente chegar até lá. Era muita matéria. Você viu que em 2 horas eu tentei falar de tudo de Leis de Newton, mas é Sim, muita sim. É coisa. muita coisa, muita coisa. Tem que ser dado É, devagar, senão. eu conversei um pouco com ele ontem, mas ele, sei lá, falou, porque, ó, eu fui falar, né? Ah, professor, eu acho que o senhor dá a matéria muito rápido. Eu não tô conseguindo pegar, por exemplo, o senhor deu leis de Newton em, sei lá, em uma aula o senhor deu todas as leis de Newton, já entrou em força-peso. E Eu não tava problemas e conseguindo tudo. acompanhar. Aí ele, mas ó, a fulaninha aqui estudava no Intelectus. No Intelectus, eles dão, por exemplo, o movimento retilíneo uniforme em uma aula. Eu dei em um bimestre. Aí a minha vontade de falar era, tá, mas a gente não tá no Intelectus, né? Mas Que tudo bobeira. bem. E ficar comparando o aluno, ficar comparando o colégio, isso é uma bobeira. Aí tipo, Não é porque está sendo mal difícil. dado lá no outro que você vai usar como exemplo. Tem gente que É. conta isso como se fosse vantagem, não, porque eu já estou lá na frente com a matéria. De nada adianta sair correndo com a matéria e ninguém entender nada. De nada Ele adianta ficar conta como vantagem porque o Intelectus é É, curso, colégio curso, colégio né? Só por curso é uma isso. porcaria. O sistema de colégio curso é uma porcaria. Os caras têm que entrar dando módulo 1, módulo 2, módulo 3. Cansei de atender estilo Elite também, que falam que é a apostila do Elite, do sistema Pense, nananana. Cansei de pegar alunos do Elite que falavam assim: não entendo nada de física, professor, porque não dá tempo. Que cada aula entra um módulo, cada aula entra um módulo, o professor tem que dar o módulo do módulo do módulo, que já está no módulo 56 e tem que chegar até o módulo 86 até o final do ano. Aí eu desisti de entender, eu foquei na matemática, porque vai cair no meu concurso, né? E aí ia lá no Alumnus para fazer, que o Alumnus ele é em frente ao Elite, lá em Caxias. Sei que você também nunca esteve lá só de helicóptero, mas um dia você vá lá com seu blindado, que você Mas, entendeu? Cansei de receber alunos assim de colégios que têm essa marra de colégio forte, como se aqui todos fossem inteligentíssimos, mas na realidade não é o que está acontecendo. 50 alunos em sala, 70 alunos em sala, o professor jogando a matéria alucinadamente e ninguém entendendo nada, a não ser os que vão fazer aula particular. A maior parte ia procurar aula particular lá no Alunos por causa disso, que eu não Não, entendia. tanto que essa menina que veio do Intelectus, ela tem muita dificuldade. E ela tava meio que defendendo, sabe? Ela, você quer o quê? Que ele dê a matéria em 3 meses? Aí eu, não, mas eu não quero que ele corra com a matéria, Com sabe? qualidade, não precisa demorar 3 meses, mas pode ter qualidade, pô. Olha, as 3 leis de Newton, geralmente eu dou em 3 aulas, pelo menos, sabe? Poxa, porque aí ele consegue, em uma aula de lei de Newton, pelo menos ele consegue dar exemplo, Dá ele passa exemplos, exercício, porque entendeu? vocês Consegue tirar precisam, dúvida. Porque,
Vocês precisam amadurecer a ideia na cabeça de vocês. Não é só dar o conceito, não é uma máquina de computador que você bota o programa lá dentro e roda. O cérebro, a cabeça nossa precisa amadurecer. Você vai para casa pensando naquele exemplo da freada, do caminhão, do ônibus, da arrancada, da bicicleta que fez a curva e caiu. Aí você passa um dever de casa e você corrige na próxima aula. É assim que funciona, é assim que a gente amadurece na ideia da física, ainda mais os alunos que estão vendo pela primeira vez. Eu sei que para o professor é muito óbvio. Claro, ele está falando disso há 20 anos. Claro que para ele vai ser óbvio. Mas para os alunos não vai ser óbvio. Vai ficar mal dado. Entendeu? Essa menina aí que está defendendo, de repente não está entendendo metade do que você está entendendo. Ela Entendeu? não tá entendendo nada, ela tirou 3,4 na Aí, prova. aí era para ela ter ficado caladinha nessa hora. Era para ela ter concordado com você. Burrona. Burrona, ainda apoiou o estilo corrido do colégio. Que, aliás, não é nem do colégio, né? O colégio nem obriga, né? O colégio de vocês não é colégio curso, é um colégio padrão. Podia dar uma matéria com qualidade aí. Pô, tudo bem, Luísa, não tem nada não. Vamos exercitar um pouco, então, para ver se essa matéria fixa, né? Eu vou usar aquele conteúdo que eu enviei. Aí, nesse materialzinho, tem todo aquele bate-papo que a gente teve, né? De os tipos de força. Acho que eu não preciso falar de novo, né?